Dois fios longos de comprimento L conduzem correntes iguais. Deixa eu só pegar um banco aqui. Beleza. Dois fios longos de comprimento L conduzem correntes iguais. O primeiro fio. Os dois fios são iguais, as correntes são iguais. O primeiro fio é fixo no eixo X do sistema de referência. Enquanto o segundo gira lentamente. Caraca! As ideias, mano. Gira lentamente com frequência angular W num plano paralelo ao XY. Com seu ponto médio fixo em Z igual a D, sendo D maior que zero. Supondo que os dois fios sejam paralelos com corrente no mesmo sentido em T igual a zero, definindo K igual a... K é uma força, então, né? Que ele tem ali a mesma unidade de força. Né? Assinale a opção com... Pô, ele devia ter dito. Né? Assinale a opção com a figura que melhor representa a dependência temporal da força F que o fio fixo exerce sobre o outro. Bem, de modo geral, quando você tem dois fios, né? Tipo esses dois aqui, e você tem correntes indo para o mesmo lado, esses fios se atraem perpendicularmente, vamos dizer assim, tá? Porque tem um monte de dedução ali da força elétrica em fio, ou melhor, é isso. Na verdade, força magnética em fio, que causa isso, tá? Uhum. Daí eu não sei se tu prefere decorar ou não. A questão é que eles vão se atrair. Agora, com que intensidade isso vai acontecer, daí já é uma outra história. Por quê? Porque nessa situação que eu desenhei aqui, eles estão parados. E o que está acontecendo é que o fio vai começar a girar, né? Então, eu acredito que esse giro vai diminuir a intensidade da força. Ok? Tá bom. Porque essa força é máxima quando eles estão paralelos. E como eles vão perder esse paralelismo com o giro do segundo fio, esse aqui, por exemplo, a força vai diminuindo até o momento que eles ficam antiparalelos. Ou seja, a corrente começa, né, depois de algum momento de giro, ela começa a ir para o outro lado. Daí ocorre a repulsão. Ok? Ok. E daí a repulsão vai ser uma força. Daí eu não sei se ele está falando de módulo aqui, né? Mas vai ser uma força negativa. Até que ele gira de novo e começa a ser atraído de novo. Então, nesse esquema que eu criei aqui, ou vai ser essa ou vai ser essa. Ok? Agora, como exatamente, né? É que é uma boa pergunta. Me parece que é essa. Porque aqui, tu tem o pico, né? Que é o que a gente espera. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Esse processo, sacou? É um seno. Uhum. Afinal de contas, a gente está falando de uma oscilação, né? Qualquer coisa que não respeite uma oscilação aqui, não faz muito sentido. Então, só de chutar aqui eu diria D. Mas a gente pode fazer alguns cálculos para provar isso. Tá bom? Uhum. Tu não conseguiu nem começar isso aí? Não, Tu não teve nenhuma ideia, tipo a minha, assim? Tu não sabia desse negócio da atração dos fios paralelos, né? não. Muito bem. A gente pode fazer uns desenhos aqui para começar e mostrar. Pode ser que eu esteja errado também. Mas alguma coisa com oscilação tem, tipo, se essas aqui, ó, isso aqui não rola. Essa aqui também não, porque não é uma oscilação. Agora, pode ser A ou pode ser D. Porque, tipo, eu estava pensando em força K positiva inicialmente. Só que como a gente está falando, olha só, a força F que o fio fixo exerce sobre o outro. Então pode ser que ele esteja falando dessa força aqui, né?
Então é meio sacanagem até, né, cara? Porque, tipo, os dois gráficos valem. Só que um vale para essa força e o outro vale para essa. Mas como ele está falando, o melhor representa a dependência temporal da força F que é o fio fixo, que vamos supor é esse, causa nesse, então pode ser que ele esteja falando dessa força. Mas daí vai depender do referencial também, quem está na esquerda, quem está na direita, quem é positivo. Mas ele está falando aqui que o outro fio está em D maior que zero, né? O fio que gira está no D maior que zero. Então esse é zero, esse é um D maior que zero, esse é maior que zero, para cá é o sentido positivo. Então a gente está falando disso, uma força para a esquerda negativa. Então eu acho que a resposta é essa, tá? Uhum. Agora, tudo se baseou num princípio bem óbvio. Eu assumi uma coisa, eu assumi isso. Eu assumi que a gente tinha decorado isso. Que fios paralelos apontando para o mesmo lado se atraem. Ok? Ok. Então agora eu vou ter que argumentar um pouco, né? Vamos tentar desenhar um pouco de cima as coisas acontecendo aqui. Fazer alguma coisa mais precisa. Você nem estudou magnetismo ainda na escola, né, cara? Essa galera Não. que quer passar no ITA é só maluco mesmo, tá doido. Vocês estudam coisa que nem viram ainda. Ó, vamos pegar essa imagem aqui e eu quero usar ela bastante, tá? Tá meio antissimétrico aqui, mas vai servir. Então, vamos supor uma primeira situação aqui. Vamos falar da rotação do segundo fio aqui, beleza? Então, aqui vai estar o nosso fiozinho, uma corrente. Ele vai estar girando para cá. Vamos começar dali, né? Que é onde a gente começa rotações normalmente na matemática, né? Z. Aqui, o eixo Z seria aqui para cima, certo? Porque a gente tem que pensar em 3 dimensões aqui. O eixo Z seria aqui para cima. Tá falando de campo magnético, infelizmente a gente tem que pensar dessa forma. Ele falou alguma coisa sobre o campo magnético, né? A verdade é que para o desenho que eu fiz, tu já tem que ter uma ideia de quem é o campo magnético, utilizando a lei da mão direita. Conhece a regra da mão direita? Não. A regra da mão direita é assim: pega a tua mão direita, o teu dedão vai ser o sentido da corrente. Olha para a tua mão direita assim. Uhum. Coloca na frente da tua cara. O teu dedão aponta para o sentido da corrente, que é o mesmo sentido da minha figura, para cima, certo? Uhum. Então significa que os teus outros dedos vão te dar o sentido do campo magnético em relação àquele fio. Portanto, desse fio aqui, veja, os teus dedos do lado esquerdo. Pensa que o teu dedão, além da corrente, é o fio. Então, os teus dedos estão apontando para o teu rosto, certo? Uhum. A gente representa isso por um ponto. Quando a coisa está vindo na tua direção, é um ponto. É como se fosse uma flecha vindo na tua direção. Tu vê um pontinho, certo? Certo. Agora, se tu pensar os teus. Pensa de novo agora a tua mão girando, né? Para entender como é que vai ser o campo magnético nessa região. Ele não vai estar apontando para o teu rosto, porque os teus dedos vão estar apontando para baixo. Concorda comigo? Começa a girar a tua mão para perceber isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, para representar aqui, então o campo magnético aqui, ele é perpendicular também esse lado do fio, mas ele está entrando na folha. Aqui está saindo da folha, aqui está entrando na folha. E o mesmo acontece aqui. Entrando na folha, saindo da folha, porque eles são paralelos. Né? Muito bem. Agora imagina o seguinte. Regra da mão direita 2 agora, que é aquela da pistolinha dos dedos. Né? Não sei se tu conhece essa regra, mas basicamente é assim. A força é o dedão. Faz uma pistolinha com os dedos aí, da mão direita, tá? Uhum. E o dedão do meio vai ficar perpendicular à pistolinha. Ok? Uhum. Dedão é força, porque é o dedo mais forte, dedão. O cano da pistolinha sai a bala, que é bem rápido, então rapidez, velocidade. E o dedão,
O dedo do meio, desculpa, é o que sobrou, é o campo magnético. Ok? Uhum. Agora, o que está se movendo aqui? O que é que tem velocidade? A corrente elétrica, que aponta para cima. Na minha figura. Campo magnético aponta do lado ali do fio, né? Por exemplo, se tu pensar no fio da direita, vamos pensar no lado onde a gente quer entender a força ali. Campo magnético está apontando para a tua cara, né? Eu estou pensando nesse aqui, ó. Ok? Uhum. Velocidade para cima, campo magnético apontando para tua cara. Daí tu tá olhando pro teu dedão e o teu dedão tá apontando para a direita, certo? Pra direita. Imagina. Tá vendo o dedo do meio apontando pro teu rosto, o dedo Uhum. indicador para cima e o dedão, que é a força, tá apontando para a direita. Sim. E eu desenhei uma força apontando para a esquerda. Ele deve estar pensando, ah, o professor errou. Não, não errei, porque a regra da mão direita serve para cargas positivas. E os elétrons são cargas negativas. Então inverte o sentido de uma das coisas, no caso aqui a força. Ok? Uhum. Se tu fazer a mesma coisa pro da mão esquerda, então tu vai ter atração. Certo? Bem, eu poderia continuar fazendo toda essa dedução com as contas e tal. Eu posso até fazer, mostrar todos os sentidos que esse negócio vai ter, mas não vale a pena, entendeu? Mas vale tu entender dessa forma, sem conta. Que eles Uhum. estão se atraindo inicialmente quando eles estão paralelos, e depois, devido a essa perda do paralelismo, porque esse cara está girando, aí tu pode ir independente do lado que ele estiver girando. Vamos supor que é no sentido horário mesmo. Anti-horário. Ele vai girar, né? Opa, vai ficar mudando assim, né? Uhum. Vai mudar a intensidade dessa força. Vai diminuir, eles vão, em determinado momento vai virar, vai ficar nula. Olha só acontecendo aqui ao vivo. Máximo negativo, né? Atração. Vai ficar nula, vai ter a máxima repulsão, vai ficar nula, vai ter a máxima atração e assim vai. Certo? Uhum. Então, numa situação como essa, já é suficiente para tu saber que essa aqui é a resposta certa. Tá? Acho que não vale a pena a gente ficar fazendo conta nesse caso, beleza? Sim. Então, só para tu entender isso já tá bom. Uma forma bem rápida de resolver esse problema. Uhum. Não quero ficar perdendo tempo nele, não. Senão ia ficar muito chato aqui resolver isso. Dá para resolver, mas acho que não vale a pena. Ainda mais que tu não aprendeu ainda, mano, sabe? Eletromagnetismo. Só saber isso aqui já tá ótimo. O negócio Certo. das forças que eu te expliquei, sentido de corrente, para quem nem viu, força elétrica ainda tá louco de bom. Tá bom? Pegou mais ou menos a ideia aqui? Sim. Então tá bom. Vamos para a próxima. Tu disse que não fez a 18, a 19? Tu disse que não fez. Essa aqui era a 18, né? Sim. A 19 também. Caraca. Questãozinha, hein? Pêndulo simples de massa M, haste rígido de comprimento H, é articulado em torno de um ponto solto de uma posição vertical conforme a figura. Devido à gravidade, o pêndulo gira atingindo uma membrana ligada a um tubo aberto. Nossa senhora! Pêndulo simples de massa M, haste rígido de comprimento H, articulado em torno de um ponto e solto de uma posição vertical conforme a figura 1. Devido à gravidade, o pêndulo gira atingindo uma membrana ligada a um tubo aberto em uma das extremidades de comprimento L e área da seção transversal S. Após a colisão de reduzida duração, ΔT, o pêndulo recua, atingindo o ângulo máximo θ. Então não teve conservação de energia aqui, né? Senão tinha que voltar lá para cima. Provavelmente por causa da gravidade não permitir, né? Na verdade, né? Pode ser até que teve conservação de energia, mas a gravidade não permite que ele suba.
tudo. Será que é isso? Tem que pensar aqui. Hum. Sejam rho a densidade de equilíbrio do ar e C a velocidade do som, supondo que a energia tenha sido transferida somente para a harmônica fundamental. Ah, é verdade, uma membrana vai gerar... Nossa, que problema massa. Para a harmônica fundamental da onda sonora plana do tubo, assinale a opção com a amplitude de oscilação das partículas do ar. Nossa, que problema massa. Caramba. Ó, esse problema aí, me diz uma coisa, tu já estudou som, ondas Acústicas. sonoras? Sim. Oi? Já estudou isso? Uhum. Então tu já estudou harmônicos, comprimento de onda, frequência, essas coisas assim. Isso, eu tô estudando. Ah, bom. Então esse aí é um probleminha assim, barra pesada, né? É. Então acho que tu percebeu aí o nível da pressão. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar. Vamos falar de conservação de energia, né? Já que ele falou de energia aqui, ó. Não, cadê? Supondo que é energia, né? Provavelmente ele quer que a gente trabalhe com energia, certo? Então vamos falar de conservação de energia. A gente está falando de um carinha que caiu 2H, não é mesmo? Certo? Uhum. Sim. Então você pode falar que, como a energia se conserva, 2mgh, que é 2H, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual, ali no ponto de mínimo, né? Ali no ponto mínimo, ele já não tem mais energia potencial. Vamos definir que aqui é o zero. Né? Porque se eu estou dizendo que aqui é 2H, é porque aqui o H é zero. Tudo Sim. bem? Isso. Então vai ter só energia cinética, né? Vou chamar de V1, por quê? Porque eu vou chamar isso aqui de é figura 1, né? Mas mais porque é momento 1 e momento 2. Quando a gente for falar de conservação de momento. Acho que isso vai ser importante também. Tudo bem? Uhum. Então tá aí. Essa é a nossa conservação de energia. Agora, o que vai rolar depois da colisão? Né? Uma parte dessa energia, essa energia aqui, que é uma energia inicial, vai ser transferida para a membrana. Ok? Uhum. E uma parte é transferida para a membrana, outra parte vai para a bola, faz a bola subir só um pouquinho. Então, vamos pensar o que vai rolar depois da colisão. Só que para entender o que vai rolar depois da colisão, tem que fazer meio que uma decomposição de triângulo aqui, né? Para entender qual é a altura que ele sobe, certo? Certo. Vamos pensar assim, então. Isso foi antes. Colisão. Acho que só a energia resolve isso, assim, de momento. Depois, colisão. Vamos falar agora. Bem, para entender então, temos que fazer essa figura. Esse ângulo que ele está falando aqui, θ, é o ângulo aqui em cima, né? Sim. O que acontece é que a hipotenusa é o tamanho do fio aqui que... Sacou? Tinha a nossa Uhum. bola. Então, aqui está a bola. Aqui também está a bola. A gente não tem o tamanho desse fio, né? Em nenhum momento ele fala. Fala. A haste rígida. Puta, ainda é um pêndulo que tem esse momento aí. Então aqui é H. A gente usou até esse H, né? Tô maluco.
Deixa eu usar aqui. Esse aqui é H, que eu tinha associado só com uma altura, né? Mas é o tamanho do fio. Certo? Então, a questão é, todo fio é H. Mas se a gente pensar só na parte do triângulo aqui, quanto que seria por trigonometria esse fio aí que eu acabei de fazer azulzinho? Ia ser H menos. Não, nada disso. Não tem nada de menos. Eu tô pensando só no triângulo. Pensa no triângulo ali, eu quero que tu me dê esse Ah, fio sim. azulzinho em termos de θ H cosseno. e isso, H cosseno, exatamente. Uhum. Agora sim. Muito bem, muito bem. Mas na prática, veja, a colisão ocorreu aqui, né? Uhum. Então ele teve essa diferença de tamanho que agora sim envolve essa subtração dessas duas coisas, né? Esse roxinho aqui é H menos H cosseno θ, certo? Certo. E na prática, esse cara, essa diferença de tamanho aí, que vai te dar a variação da energia, né? Certo? Uhum. Porque é até onde a bola vai, né? Então a energia máxima dele agora vai ser isso, vamos dizer assim, energia potencial máxima. Uhum. Sim. Vou chamar de E2 agora. mgh menos cosseno θ vai ser igual ao que nós estamos de fato tentando entender, que é essa perda, né, que tem a ver com a perda da energia cinética ali. A gente até pode dizer que agora ele vai sair com outra energia cinética, né? Ele saiu com outra. Tudo bem? Uhum. A bola saiu com essa velocidade diferente aqui para frente, que fez ele subir só aquilo lá, ok? Uhum. Então, na prática, essas diferenças de energia que vão nos dizer o quanto de energia teve que ir para a membrana para acontecer a nota musical. Chamar de E transferida. Vai ser E2, ou melhor, E1 menos E2, né? Sim. Com certeza são diferentes, porque teve alturas diferentes. Então, como a gente pode pensar tanto do ponto de vista da velocidade da bola, quanto da altura. Então, eu prefiro pensar do ponto de vista da altura, que é mais fácil. Ok? Sim. Então, dá até para simplificar um pouco isso, né? Fica mgh, daí subtraiu ali, somou aqui, vai ficar 1 mais cosseno θ. Ok? Certo. Se eu não errei nada, é isso. E agora, o que a gente tem que fazer? Estamos falando de uma nota musical, né? Uhum. Uma nota musical. Mas o problema pede amplitude. Amplitude da onda sonora. Se você se basear em equações de amplitude, né, de onda sonora, tem algumas, mas elas envolvem umas coisas bem doidas. Conhece alguma, já que tu tá com essa matéria em mente aí?
equação de onda sonora que fala da amplitude e relaciona com energia? Eu acho que não. Porque assim, a gente tem a energia já, né, dessa nota. Sim. Só que a gente pode falar de potência, porque existe uma equação lá que tem a ver com potência, intensidade. Eu não lembro de ver isso no ensino médio, tá? Uhum. Isso eu tenho num livro meu de física da faculdade. Deixa eu pegar, abrir o Halliday aqui para tu ver. Isso não vai ter no meu livro de ensino médio. Potência. Ó, deixa eu mostrar para ti aqui no Halliday. Esse aqui é um livro que o pessoal usa aí na faculdade. E se tu for aqui em ondas, acho que é ondas. Acho que é onda zoom, né? Não é oscilação. Não, é onda zoom, deve ser onda zoom mesmo. Apesar de ser ondas 2 que tem a parte mais musical. Vamos lá para a página. Eu nem sei de cabeça a fórmula. Eu sei que tem a ver com intensidade. Intensidade, por sua vez, tem a ver com área e potência. Como energia tem a ver com potência, a gente está falando de som, né? Som tem muito a ver com potência, né? O tal dos RMS. Vamos falar nos aparelhos de som que tem aquele RMS? RMS. RMS é um som corrigido para o que realmente importa. Tá, olha só. Cadê? Aqui, ó, isso aqui. Esse Y basicamente é amplitude. Só que ainda a gente não tem relação com energia. Aqui, ó. Potência igual a μV ômega ao quadrado amplitude. Uma outra aqui. Taxa média de energia cinética. Mi. O que é o Mi? Mi é a densidade, né? Mi é a densidade. Mi é a densidade do ar. Ele fala alguma coisa sobre isso no enunciado, né? Sim. Ou seja, a rua, densidade de equilíbrio do ar. Isso. Caraca. Vou voltar aqui. Acho que é essa fórmula mesmo. Agora eu acho que tem que usar a potência média aqui. Será que é isso? Bem, é a equação mais próxima que eu tenho de alguma coisa aqui, tá? V, velocidade, mi. Os fatores mi e v nessa equação dependem do material e de tensão da corda. Da corda? Estamos falando de uma corda aqui? Não estamos falando de uma... Não quero saber de corda. Quero saber de... corda de massa. Não, não quero corda. Quero de uma onda mesmo. Então não é aqui. Vamos para ondas 2. Deve ser lá em ondas 2, está falando de ondas sonoras. Aqui, ó. Parece que é aqui. Ó, aqui, ó. Pressão. Ó, pressão. A variação da pressão é isso. Será que ele vai me dar uma expressão que envolve energia? Não. Já passou para outra coisa aqui. Caraca, nem no Halliday tem isso. Tinha lá para uma corda, né? Nós não temos uma corda aqui. Pois é. Bem, eu vou pegar a expressão que tem aqui e tentar dar uma adaptada. Deixa eu pegar essa aqui. Isso aqui, a menos que eu... Não, isso aqui é pressão. É a pressão do som, então tem a ver com a intensidade dele, entende? Cara, isso aqui é zoado demais para o aluno de ensino médio, tá louco.
Então vamos pensar assim, ó. Pressão, né? Pressão é força sobre área. Certo? Sim. O que é esse K mesmo? O Heidegger falou que dava para trocar alguma coisa por K. Deixa eu pegar aqui. Você pode substituir por ômega V. Ômega sobre V. E V é a velocidade do som. E ômega é o quê? Ômega é a frequência, né? Então vai dar para substituir por características da nota aí, já que ele falou que era primeiro harmônico, certo? Uhum. É ômega sobre V, né? SSM aqui é amplitude, tá bom? Então vou chamar de A aqui para a gente saber que é amplitude. Mas aqui já tem A de área, né? Então vou chamar de S mesmo. Essa é a amplitude, beleza? Certo. Certo. Então agora eu vou multiplicar o A para o outro lado. E a força dá para relacionar com energia e potência de alguma forma, né? Porque o que é o força, né? A gente pode pensar em força como trabalho, né? Sei lá, força é igual ao trabalho dividido pela distância. Trabalho é igual a energia, delta K por D. E energia, por sua vez, é potência, né? Vamos pensar assim. Né? Se a gente pensar potência, não é energia por tempo? Então, K, delta K pode ser dado como potência vezes tempo, né? Dividido pela distância. Certo? Certo. Então é como se fosse força, é como se fosse potência dividido por velocidade. Certo? Uhum. Então, que loucura, mano. Caraca, nunca fiz uma conta assim. Faz tempo que eu não faço uma continha massa assim. Potência sobre velocidade. Igual isso aqui. Daí esse cara corta com esse. A área, πr ao quadrado. Que a gente está pensando num tubo circular, né? Ou Sim. qualquer merda do gênero. Ele falou alguma coisa sobre isso? Ah, mano, meu Deus, cara. Eu diria que alguma coisa assim, cara, mas isso aqui eu não vou conseguir, cara. Tá bom? Acho que a gente tá chegando em algo. Realmente acho que a gente tá chegando em algo. Mas qualquer coisa além disso eu acho que ficaria meio zoado, tá? É porque agora você poderia trocar a potência ali pelas características que a gente tem da. Pô, velho, isso aqui ninguém resolve, mano. Não é possível que o cara bolou uma dessa. Tá de sacanagem, mano. Essa aqui é a energia, né, que foi transferida, né? Que é energia por tempo. Vai ser igual a isso tudo, né? Certo? E. Oh, pera, aquilo ali não era energia, tô maluco? É o outro, cara. É esse aqui, ó. Esse aqui é a energia que a gente tinha calculado.
Talvez ele não quer que escreva em termos de R quadrado, né? Deixa só A mesmo. Deixa eu ver o que tem no enunciado lá. Não fala, não, ele fala de π. Mas ele não fala do R quadrado. Puta, mano. Sinceramente, acho que caminha por aí. Mas tá faltando alguma coisa. Quem é Lisão? Comprimento. Tubo aberto, uma extremidade de comprimento L. Área de seção S. A área é S. Pô, tô trocando todas as letras. A área tem que chamar de S. E a amplitude eu vou chamar de A. No fim das contas não mudou nada. Pô, Pois falta é. pouco aí, cara. Daí ele tá falando ali do comprimento do tubo. O comprimento do tubo. Onde o comprimento do tubo vai influenciar, né? Bem, ele vai influenciar na frequência fundamental do som, né? Que é esse ômega aqui. Na verdade, o ômega, né? Ele é 2πf, certo? Essa é o F que a gente quer. E a frequência fundamental. A frequência fundamental de qualquer som, primeiro harmônico, é sempre a velocidade por 4L, que é o tamanho do tubo, se ele for um tubo fechado. Beleza? Se fosse um tubo aberto, seria 2L, se fosse uma corda também. Ok? Certo. Mano, se eu resolver isso aqui, tá gravado aí no YouTube pra sempre. Deixa eu jogar um pouco pra cá. Esse cara eu quero apagar, né? Pra substituir por isso, porque a gente tá falando do primeiro harmônico, de acordo com o anunciado. Apareceu velocidade ali de novo. Parece que... Não sei, cara. E o 2π, né? Que é 2π? Ah, é verdade, 2π, é verdade, é verdade. Uhum. Uhum. Agora, meu velho, infelizmente. Daqui eu acho que eu não saio, cara. O problema tá pedindo. O que mesmo? Amplitude, né? Tem que isolar aquele A, então. Nossa senhora. Apareceu umas coisas nada a ver aí, né? Primeiro que tinha que ter raiz e o A nem ao quadrado, tá? Até que eu não esqueci minha equação lá. Porque eu falei alguma coisa aqui sobre a área, né? A área. Por isso que eu passei o A pro outro lado, né? Ah, velho. Não sei. Talvez tinha que ter intensidade pra ficar. Porque intensidade é potência por área. Então se essa equação fosse de intensidade, eu não sei. Não é equação de ensino médio, né, velho? Daí ferrou. Mas o caminho tá por aí, tá? Uhum. Caramba. Foi massa essa, mas vai ficar por aí. Caramba, passou um tempo aqui. Esse é o problema da ciência, cara. Tu perde muito tempo tentando resolver coisa difícil, às vezes não chega em lugar nenhum. Tentou fazer a 20? Pois é, tem a 20 também. Caraca, 20 é gases aqui indo de um lugar pro outro. Cara, aquela fórmula ali não é de ensino médio, não, mano. É isso. Dois recipientes. Bem, provavelmente aqui dois recipientes, volume V A, VB. Tem quantidades diferentes de volume, contendo um gás ideal. Quantidade diferente de volume significa quantidade diferente de massa, quantidade diferente de partículas, que regula a passagem do gás, conforme a figura. Pode ser que eles... Ó,
O gás A está na temperatura TA. Ah, então também estão em temperaturas diferentes, pressão diferente. Então a válvula é aberta até que as pressões alcancem a proporção aquilo ali. Até nas temperaturas seus valores iniciais. Assinar a alternativa com a expressão PAF. Caraca. Sendo que a razão dos volumes ali também é beta VA. Muito bem. Bem, o que a gente tem que utilizar aqui é uma coisa que não mudou, né? É a quantidade de partículas. Ela que está fixa aqui, né? Uhum. É ela que vai nos... bem, quando a gente fala da equação de estado lá, PVT igual a PVT, na prática a gente está falando da igualdade de partículas. Né? Sabe PV sobre T? Já estudou isso na escola? Acho que já. Gás ideal, PV igual a nRT? Já estudou? Acho que já devo ter estudado. Isso. A quantidade de partículas num gás é PV sobre RT. E num gás ideal, né? Num gás ideal, claro. E de modo geral, os estados dependem dessa forma. Ou seja, para qualquer estado, se a quantidade de partículas for a mesma, para qualquer gás, desculpa, os estados se relacionam dessa forma. Então, se tu muda a pressão, tu vai regular ali no volume e na temperatura. Ok? Uhum. Muito bem. Ocorre que deu uma baita de uma modificação aqui, né? Mas na prática, inicialmente, se a gente falar que a quantidade de partículas, vamos dizer assim, a quantidade não mudou, né? A quantidade inicial é igual à quantidade final, certo? Uhum. Só que a quantidade inicial era a quantidade que tinha no tanque A, mas no tanque B. Mas agora, o que aconteceu no fim, né? Então, mudou, mas não mudou completamente, né? Tu vai ter ali uma pressão final e tal. Ainda vai estar relacionada com o tanque B. Tipo, não virou uma coisa só. Ele não está dizendo aqui, ao momento que tudo entrou em equilíbrio. Não. Ele está falando só ao momento que isso aconteceu. Pois é. Então, tu vai dizer aqui que tem vamos dizer assim, essa aqui tu pode chamar de inicial, então, e aqui tu pode chamar de final. Caraca. Então vai ser pela mesma equação que eu estava trabalhando aqui, eu vou copiar uma só para ficar bonitinho. PV. Opa, isso aqui não está bonitinho. PV sobre T, agora eu vou copiar isso. Tu vai ter um monte de PV sobre T aqui somado, entendeu? Uhum. Só que, claro, eu vou ter que colocar os índices. Aqui vamos chamar de A inicial, A inicial. Como é que ele não chama de A inicial? Ele chama só de A. Então eu vou chamar A e B, né? Ele não chama de inicial, para manter a mesma coisa do enunciado, tá? A, B, B, B. Mas tu sabe que eu tô falando do inicial aqui, tá bom? Sim. Lá no enunciado ele chama de final. Ok? Cara, daí o que eu acho que tu tem que fazer aqui é isolar quem? Isolar o que ele tá pedindo ali, o PAF. Será que tu consegue fazer isso? Vou fazer. Depois que tu isola o PAF, é só fazer a substituição pelas coisas de alfa e beta que ele fala. Entendeu? Uhum. Daí virou uma continha de álgebra. Eu preciso ir no banheiro, tá? Na volta tu me diz como é que tá. Cuidado aí, Não. porque é um monte de fração, né? Na volta. Uhum.
E aí, conseguiu isolar? Eu passei as frações tudo para um lado só. E aí tirei a MMC do TA, TB e TBF. E o VAF e o TAF multiplicando e dividindo, né? Só que tava ainda procurando umas relações de proporcionalidade para usar o alfa e o beta. Bem, se você fez o que você falou que fez, então vai ficar PA, VA, TB. E você vai ter que jogar o TB aqui, né? Uhum. VB, TA. Isso dividido pelo MMC. Que vai ficar. Veja que. Tá, tudo bem. Vai ficar TA, TB. E a mesma coisa no outro lado, né? Nossa, que chato. Como que eu posso copiar? Só que com F, né? É. Só que tem uma coisa. Tem uma coisa aqui. Quanto ao volume. Lembra que eu falei que os recipientes não vão mudar de tamanho, né? Então, como o volume ele se expande, em nenhum momento fala que o recipiente muda de tamanho, como o volume não vai mudar, então a gente pode dizer que os volumes aqui são os mesmos, né? É uma coisa que ajuda. Certo? Certo. Ele não argumenta aqui, mas se tu notar no enunciado, não fala nada sobre temperatura também, né? Sim. Isso acontece porque rolou uma expansão livre. Na expansão livre, não tem mudança de temperatura. Então é igual também, né? E agora você pode substituir as coisas, né? Porque ele falou que o VB é beta VA. Uhum. E PA sobre PAF sobre PBF é alfa. Tem que fazer isso aparecer, então, de alguma forma, né? Bem, virou um trabalho de álgebra, né, cara? Uhum. Agora tu pode fazer a multiplicação cruzada, depois eventualmente dividir todo mundo, né, por PBF, para que apareça aqui, né, o alfa, por exemplo, aqui, né. Sim. Bem, eu acho que tu consegue terminar isso sozinho, né? Sim, sim. Então tá bom, agora tu sabe o caminho. O que faltou foi isso aqui, né, a física do começo aqui, né? Então tá bom, cara. Tá bom demais. Depois tu me manda a resposta pronta, tá? Beleza. Ó, eu acho que a gente já tá chegando em algo, né? Cara, a gente induziu um pouco as coisas, mas estamos chegando em algo aqui, beleza? Uhum. Então tá bom, falou!
Até.